Hoje eu vou falar para você sobre essas roçadeiras chinesas. Essa daqui, por exemplo, é dessa marca Intec Machine, que tanto faz, não importa a marca. Ela é uma 43 cilindradas. Essas roçadeiras chinesas, elas são inspiradas, são clones de modelo da Husqvarna. Se você for analisar alguns modelos como 143R2, carcaça, essa proteção aqui do cabo de vela, a proteção, o modelo do carburador é muito parecido. Essas roçadeiras elas usam um carburador que é um clone da Valbro, que é uma marca muito boa. Ele tem só um parafuso de ajuste, que esse dali é o parafuso de ajuste da mistura. Esse carburador ele trabalha com sistema de bomba para você encher o carburador no primeiro uso. Aqui nesse cano vem a gasolina do carburador. Aqui ele devolve o resto para o tanque. Ó, ele enche a cuba do carburador e devolve o excesso para o tanque. Essa bolha faz vácuo. O vácuo é gerado aqui nessa mangueirinha que tem o filtro lá dentro do tanque. Essas roçadeirinhas, elas vêm desmontadas. Elas vêm com essa parte aqui da embreagem desmontada. São 4 parafusos, é só montar aqui. Tem que tomar um cuidado nesses parafusos por causa do torque. Se você fazer um torque, se você apertar muito, ele vai espanar a rosca da carcaça. Espanou a rosca da carcaça, já era. Ou vai ter que fazer uma gambiarra muito grande, ou você vai perder o motorzinho da roçadeira. Essa marquinha aqui, ela tem os acessórios mais baratos. Basicamente o que muda de uma marca para outra são os acessórios. Por exemplo, ó, o guidão. O guidão dela é um guidão mais simples. É um guidão mais barato. Ele até tem a parte esquerda menor em relação às roçadeiras melhores, né? De melhor marca, vamos dizer assim, né? Esse aqui precisaria ser um pouquinho maior para ter um pouco mais de conforto pro usuário. O engatezinho do cinto, que nessa marca é um cinto bem ruinzinho, é um cinto fraco, é um cinto com pouca ergonomia. Esse modelo vem com carretel e vem com faca. O carretel com alimentação automática é até razoável, eu gostei dele. Essa máquina, o que tem que ser feita quando é comprada? Ah, detalhe, eu tirei aqui a proteção que vem em cima da descarga, porque eu tive um probleminha aqui com ela, depois eu vou explicar para vocês. Esse carburador ele precisa ser ajustado quando você compra. Ali está o parafuso de ajuste. E aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui vocês conseguem ver que tem um cabo de aço ali dentro. Ali, ó. Esse é o cabo de aço do acelerador. Quando eu acelero, ele move. E ali atrás tem um batente e um parafusinho. Esse parafusinho ali, que aqui nessa marca é um Phillips, ele é um parafuso de batente para o acelerador. Ele é a lenta. Quando você para de acelerar e o carretel continua rodando, quer dizer que a tua lenta está muito alta. Então você deve baixar, você deve desrosquear esse parafusinho ali para diminuir a lenta. Outra coisa que a gente deve prestar atenção é que a lenta na máquina ela tem que ser, de maneira geral, baixa, uma rotação baixa. Para quê? Para você não gastar tanto combustível, para a tua máquina não ficar em uma rotação mais acelerada, aquecendo. Na minha, esse cabo veio um pouco esticado demais. Eu não conseguia colocar uma lenta tão baixa. Aí eu frouxei, aqui está o cabo, né? Vem aqui dentro, vai lá para a manopla. Eu frouxei aquela porquinha ali, desrosqueei um pouquinho, tirei essa capa, desrosqueei. Ela afrouxou um pouco o cabo, eu consegui regular a lenta dela. Para fazer a regulagem de mistura, que qualquer pessoa consegue fazer nessa máquina, a primeira coisa, a máquina tem que estar aquecida. Liga ela da maneira que você conseguir, mesmo com a mistura errada, e aquece ela.
trabalha um pouco, fica um pouco, 4, 5 minutos trabalhando com ela para ela estar aquecida. Aí a gente vai para a regulagem de mistura, que é este parafuso aqui embaixo. Esse parafuso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali, ó, esse parafuso ali, ó. Esse cara. Como que funciona esse ajuste? Nessa máquina, esse parafuso é um parafuso de gasolina. O que que acontece? Quando ele está completamente fechado, não está indo gasolina para a máquina. Quando você vai abrindo, ele vai aumentando a quantidade de gasolina que está sendo enviada para a máquina, para o carburador. Só que isso tem um limite. Você precisa de uma certa quantidade de ar e uma certa quantidade de gasolina para fazer essa maquininha funcionar bem. Como que acontece? Para mim regular, digamos assim, eu deveria, com a máquina quente, fechar o parafuso até quase o final. Não pode fechar com força, porque se você fechar com força, quando chega no final, tu pode furar o bloco do carburador, que é bem fino. Então tem que chegar com certo cuidado. E o que acontece? Logo você vai perceber que a máquina começou a perder rotação. Então você tem que estar com a máquina já acelerada, digamos assim, meio acelerador. A rotação vai lá em cima e vai fazer barulho. Aí você começa a afrouxar esse parafuso. Quando você vai afrouxando, você está liberando mais combustível. Você vai perceber que a rotação vai aumentar. Aumenta, 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 aumenta. Vai fazer um barulho bem alto, aumenta, aumenta, aumenta. E no determinado ponto a rotação vai começar a cair. Quando ele está muito aberto, a rotação vai cair. Quer dizer, você está com uma mistura muito rica, tem muita gasolina. Está afogando a máquina. Quando a máquina é nova, o ideal para a mistura é que ela fique um pouco gorda. Que ela tenha um pouco mais de combustível. Então, nesse ponto que você está abrindo e a mistura está lá em cima no ponto máximo, e você continua abrindo e a mistura está ficando mais rica e ela começa a perder um pouco de rotação, esse é o ponto ideal. Você não pode deixar no ponto de máxima rotação, porque nesse ponto a mistura está pobre. Ela dá mais potência na máquina, ela gira mais rápido, ela corta melhor, só que ela perde lubrificação interna. Então o ideal é que quando você passa desse ponto de máxima, você continue ainda assim abrindo, para você deixar a mistura um pouco mais rica. Quando essa máquina era nova, eu abri, eu vi que caía um pouco a rotação, eu abri mais um pouquinho para deixar um pouco mais gorda a mistura, um pouco mais rica, para não ter perigo de sobreaquecer. Depois de vários dias que eu trabalhei com ela, várias vezes que eu cortei o gramado, eu refiz a regulagem. Eu fiz o mesmo processo, aqueci a máquina, fui com o parafuso até quase o final, com a rotação alta, sempre com a rotação alta, sempre mais ou menos o acelerador do meio para o final, a rotação vai ter que estar bem alta para funcionar a regulagem. E vim frouxando, a rotação foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando ela chegou no ponto de máxima, eu abri mais 1/4 de volta. Quer dizer que eu cheguei no ponto de máxima potência, que a mistura é fraca, e abri mais um pouquinho para ir um pouco mais de combustível, para a mistura tender para o lado que ela fica rica. É a questão de 1/4 de volta ou meia volta do parafuso. Então ela ficou no ponto ideal. Eu já percebi de cara que a máquina ficou mais forte, mais esperta, e ficou um pouco melhor de trabalhar. O afogador dessa máquina é um afogador bem simples. Isso aqui é meio confuso o que vem escrito, mas de maneira geral, para cima ele fecha a entrada de ar e deixa só um furinho, o que deixa a mistura rica na hora de ligar. E aqui é o modo normal de funcionamento, onde você desliga o afogador. É meio esquisito, porque está escrito ON. É aqui onde a máquina opera. Aqui é só para fazer ligar. Tem um monte de vídeo no YouTube ensinando como ligar essas máquinas. Eu acho que não vem ao caso. O problema que eu tive com essa máquina foi com o escapamento. Esse escapamento dela, ele não é um negócio muito bem projetado. O óleo que vai junto na mistura, o óleo 2 tempo, ele não é queimado integralmente na mistura.
e ele vem aqui dentro dessa mufla, desse escapamento, e ele vai sendo liberado junto com os gases de escape. O que acontece? Esse negócio não é bem vedado e não tem um filtro tão bom interno. Eu tive que colar a junta, tirei ele, colei a junta com uma colinha de motor diesel que eu tinha ali e colei os parafusos. Ok, parou de escorrer óleo aqui, estava escorrendo óleo. Escorria óleo por esses parafusos e entre a junta. Aí ele começou a acumular óleo aqui dentro, normal. O que acontece? Como ele não é um escapamento bem vedado, ele começou a vazar óleo aqui por baixo. Aqui tem uma emenda entre as duas carcaças, ele começou a vazar óleo aqui por baixo. Eu já vi isso acontecendo em outras máquinas, isso é sintoma clássico de maquininha chinesa. Então, eu vou ter que abrir de novo, limpar bem esse carburador, eu vou tirar a tinta ali, eu vou tentar colar com junta de motor diesel para ele parar de vazar. Porque a ideia é que ele acumule esse resíduo de óleo aqui dentro e vá sendo liberado no escape. Mas aqui não está acontecendo. Porque é uma máquina chinesa, né? O projeto dela não é tão primoroso. A minha opinião sobre essas máquinas é o seguinte: pelo preço que a gente paga, que é na casa dos 400 a 500 reais, essas maquininhas chinesas de internet e tal, ela vale muito o dinheiro investido. Ela tem seus problemas, só que são todos problemas fáceis de resolver. Outra coisa, o motor dessas máquinas, para qualquer uma dessas 33, 42, 52 cilindradas, é todo o mesmo motor, a parte interna de movimento. O que muda? O cilindro e o tamanho do pistão. Até dá para você trocar. Por exemplo, essa é uma 43 e eu quero colocar um cilindro 52 cilindradas. Eu posso. O que muda de uma marca para outra? Os acessórios. Por exemplo, o guidão, a espessura do tubo. Esse é um tubo barato, é um tubo de 26 milímetros. Um tubo melhor é o tubo de 28, é um pouco mais grosso. A caixa de transmissão lá na frente, caixa de engrenagens. Essa é uma caixa barata, tem algumas chinesas melhores, que vem em algumas outras marquinhas chinesas. O carretel tem alguns melhores do que esse, mas pelo preço a máquina até está bem configurada. Eu tenho mais 3 roçadeiras que são de uso, são de trabalho, são para trabalho pesado. E elas são da Stihl e da Husqvarna. A diferença de qualidade, acabamento, funcionamento para essa chinesa é absurdo. Você não consegue nem comparar. Trabalhar 1 hora numa máquina daquelas e 1 hora numa maquininha dessas. Mas aquelas máquinas custam mais de R$2.000. Então elas são para outra aplicação. Para mim que é roçar a grama da minha casa e mato menor, não faz falta uma máquina tão grande. Aquelas são para roçada pesada. O que aquelas máquinas lá suportam sorrindo, uma maquininha dessa aqui não aguenta 1 semana. Isso eu garanto para vocês. Nem aquelas aguentam para sempre. Elas vão quebrar também, e quebram. Mas como ela é uma máquina mais bem construída, ela aguenta mais. O que principalmente caixa, a caixa de transmissão lá na frente, de uma Stihl, de uma Husqvarna, é melhor. Então se for para roçar mato pesado, tem que ir para uma Ferrari, tem que ir para um carro potente, como uma Stihl e uma Husqvarna. Mas se você quer roçar a grama da tua casa, tem algum matinho, mas não é a vida inteira que ela vai trabalhar com isso, beleza, tranquilo. Esses motores, eu tenho uma outra máquina também, que não é uma roçadeira, que usa um motor bem parecido com esse, que é de 52 cilindradas. Ele nunca me incomodou, trabalhou bastante já, e não tem esse defeito de ficar vazando resíduo de óleo do escapamento. Só que aquele escapamento já é diferente desse, ele é mais bem construído. Esse aqui é um escapamento já mais barato. Então essa é a minha opinião sobre essas máquinas chinesas. Existe muito conteúdo já sobre essas máquinas. E na minha opinião, se você tem alguma intimidade com máquinas, com mecânica, eu acho que sim, é uma
É uma máquina muito boa para ter em casa, para serviço pequeno, uma chácara pequena ou serviço de roçada de grama. Mas se você quer um serviço mais pesado, uma coisa mais intensa, é melhor você partir para uma marca de mais gabarito. De potência, esses motores são bons, mas eu garanto, todos os acessórios dela não aguentam se você for trabalhar em algo mais pesado. O filtro de ar também é bem simples. Eu até tenho um pouco de receio de entrar sujeira, mas até agora nada, até parece que tá bem limpo. O carburador dela é mais tranquilo de ajustar do que um carburador que tem regulagem H e L, que é High e Low. Esse aqui é um pouco mais fácil de ajustar e trabalhar. E é interessante que o operador saiba ajustar, porque a máquina ela vai sair de ajuste. Esse parafuso que eu mostrei para vocês de ajuste lá embaixo, que é o ajuste de mistura, com a vibração, naturalmente ele vai apertando ou frouxando. Agora não me vem na cabeça o que acontece, se eu não me engano ele vai apertando com a rotação. Tem uma molinha ali para prevenir isso, mas ela não é suficiente. O que mais que eu posso falar sobre essas máquinas? Tem muita peça disponível, tem muita peça. Você consegue usar de outras marcas nessa máquina aqui, dessa marquinha em outras máquinas. Só é a questão de se você quer economizar uma grana a custo de você mesmo ajustar a tua máquina, porque ela precisa de mais ajuste, é uma máquina mais simples. Ou, se você não quer se incomodar com nada, vai lá e gasta seus R$2.000 numa Stihl, que aí você não vai ter problema nenhum com ajuste durante um bom tempo. É uma máquina mais robusta, a um custo, claro. Eu gosto muito desses motorzinhos, acho que eles cumprem bem o seu papel pro valor, mas eu também sou um usuário que gosta de fuçar. Eu digamos, me viro na manutenção dessas maquininhas. Só uma coisa mais complicada que eu não faço em casa. Quando preciso extrair algum rolamento, alguma coisa, eu não faço em casa porque eu não tenho todas as ferramentas. Então seria isso, essa é a minha impressão sobre essas roçadeiras chinesas. Vale a pena e dependendo só do uso que vai ser feito dela. Eu acho que seria isso. Valeu, obrigado pelo tempo de vocês. Era isso. Tchau.